A história a esqueceu. Os escribas mal mencionaram seu nome. Os patriarcas jamais contaram suas orações. E, no entanto, 2 das 12 tribos de Israel nasceram do seu ventre. Asenate, filha de um sacerdote pagão, esposa de José, mãe de Manassés e Efraim. Uma mulher egípcia que nunca pediu para fazer parte da história de um Deus que não conhecia, mas que mesmo assim se tornou ponte entre 2 mundos, mãe de nações, guardiã silenciosa de um legado eterno. Quem era essa mulher antes de tudo isso? Antes de ser esposa, antes de ser mãe, antes de seu nome ser pronunciado apenas como nota de rodapé nas genealogias sagradas. Hoje você vai conhecer a história que o tempo tentou apagar. A história de uma estrangeira que ousou acreditar, de uma mulher invisível que sustentou destinos, de alguém que, como você, talvez tenha se sentido fora do lugar, entre 2 mundos, esquecida pelos holofotes, mas que Deus jamais esqueceu. Asenate nasceu no coração do poder, filha de Potífera, sacerdote de On, uma das cidades mais sagradas do Egito Antigo. Seu nome significava pertencente à deusa Nith. Desde o berço, ela foi marcada, destinada, separada. Sua infância não foi de brincadeiras nas margens do Nilo, como as outras crianças. Foi de templos perfumados, de hinos cantados em línguas ancestrais, de incensos que subiam como promessas aos deuses de pedra. Ela aprendeu a ler hieróglifos antes de completar 7 anos. Memorizou salmos dedicados a Ra, a Osíris, a Ísis. Suas mãos pequenas traçavam símbolos sagrados em papiros caros. Sua voz recitava orações que não compreendia, mas que todos esperavam que ela honrasse, porque Asenate não era uma menina qualquer. Era a herdeira de uma linhagem sacerdotal, uma princesa dos templos, uma guardiã das tradições que sustentavam o império mais poderoso do mundo conhecido. Mas por dentro, Asenate sufocava. Ela via os escravos carregando pedras sob o sol escaldante enquanto os sacerdotes banqueteavam em salas frescas. Via crianças famintas olhando através das grades do templo enquanto oferendas de pão e vinho eram queimadas em altares. Via a contradição, via a injustiça e sentia algo estranho crescendo dentro dela, uma pergunta que não ousava pronunciar em voz alta. Se os deuses são tão poderosos, por que permitem tanta dor? Sua mãe a repreendeu quando ela, ainda jovem, ousou questionar. Pensar é perigoso para uma mulher como você, minha filha. Seu papel é servir, não questionar. E assim, Asenate aprendeu a esconder. Esconder seus pensamentos atrás de sorrisos educados. Esconder seu coração atrás de vestes elegantes. Esconder sua alma atrás de olhos obedientes. Ela se tornou o que todos esperavam. Por fora, uma sacerdotisa perfeita. Por dentro, uma prisioneira silenciosa. Os anos passaram e Asenate cresceu. Sua beleza era comentada em todo o palácio. Seus olhos escuros tinham a profundidade do Nilo ao entardecer. Seus cabelos negros caíam como cascata de ébano sobre ombros delicados. Mas mais do que a beleza física, havia algo em Asenate que intrigava. Uma inteligência que brilhava mesmo quando ela tentava escondê-la. Uma sensibilidade que transpirava mesmo quando forçava a indiferença. Ela participava dos rituais com perfeição técnica, mas sem a devoção fervorosa das outras sacerdotisas. Pronunciava os nomes dos deuses com precisão, mas sem a paixão que os cultos exigiam. E isso não passava despercebido. Potífera, seu pai, era um homem de grande influência. Conselheiro próximo do faraó, guardião dos segredos místicos de On, intermediário entre os deuses e o trono. Ele via em Asenate a continuidade de sua linhagem sagrada. Esperava que ela se casasse com outro sacerdote de alta patente, que tivesse filhos que dariam continuidade aos ritos ancestrais, que preservasse as tradições que vinham sendo passadas de geração em geração há séculos. Mas o destino tinha outros planos, e o destino às vezes vem disfarçado de decreto real. A notícia chegou ao palácio como um trovão em céu limpo. Um escravo hebreu, um prisioneiro que todos haviam esquecido, havia interpretado os sonhos do faraó. E não apenas interpretado. Havia revelado o futuro do Egito com uma precisão que deixou todo o conselho real atônito. 7 anos de abundância sem precedentes viriam sobre a terra.
As colheitas seriam tão fartas que os celeiros transbordariam. O Nilo inundaria com perfeição. Os rebanhos se multiplicariam, mas depois viria algo terrível. 7 anos de fome devastadora. Uma seca que consumiria não apenas o Egito, mas todas as nações ao redor. Uma fome tão cruel que faria os homens esquecerem os anos de fartura, que levaria nações inteiras à ruína, que mataria milhares se nada fosse feito. E aquele homem, aquele José, aquele escravo que havia passado anos esquecido numa prisão, não apenas revelou o problema, apresentou a solução. Propôs um plano administrativo tão brilhante, tão estratégico, tão impossível de ser elaborado por alguém sem educação formal, que o faraó não teve dúvidas. Ali estava um homem habitado por espírito divino. Ali estava alguém que os deuses, ou talvez o Deus dele, haviam escolhido para salvar o Egito. E assim, num único dia, José passou de prisioneiro a governador, de esquecido a segundo homem mais poderoso do império, de escravo à autoridade máxima abaixo apenas do faraó. O palácio entrou em frenesi. Nobres que jamais haviam olhado para José agora bajulavam. Sacerdotes que o desprezavam como escravo hebreu agora ofereciam bênçãos. Comerciantes que o ignoravam como prisioneiro agora buscavam seu favor, e Potífera, como sacerdote principal de On, foi convocado para realizar a cerimônia oficial de investidura. Era protocolo, era tradição. Um governador do Egito precisava ser abençoado pelos deuses através dos sacerdotes. E quando Potífera recebeu a convocação, ele decidiu levar sua filha. Asenate não queria ir, detestava cerimônias públicas. Odiava a falsidade dos sorrisos políticos, a hipocrisia das reverências interesseiras, o teatro do poder. Mas não teve escolha. Como filha única de Potífera, sua presença era esperada, era parte do protocolo. Então ela se vestiu com suas melhores roupas, colocou suas joias mais finas, pintou seus olhos com couro negro e seguiu o pai até o palácio do faraó. A sala do trono estava lotada. Centenas de pessoas se aglomeravam para testemunhar a ascensão do novo governador. Havia curiosidade no ar. Como seria esse homem? Como se portaria alguém que passou da prisão ao poder em questão de horas? Teria a arrogância típica dos que ascendem rápido demais ou a humildade de quem conheceu o fundo do poço? Quando as portas se abriram e o arauto anunciou a entrada do novo governador, todos se curvaram. Asenate também. Com a testa tocando o mármore frio do chão, ela ouviu os passos. Firmes, decididos, mas sem pressa. Não eram os passos de alguém desesperado para provar seu valor. Eram os passos de alguém que já sabia quem era, independente do título. Quando finalmente puderam se erguer, Asenate viu José pela primeira vez. Ele estava de pé ao lado do faraó, vestido com linho finíssimo, adornado com correntes de ouro, usando o anel oficial do governador. Mas havia algo nele que não combinava com a opulência. Seus olhos tinham uma serenidade que contrastava com a agitação ao redor. Seu rosto mostrava uma paz que parecia impossível para alguém que acabara de experimentar uma reviravolta tão dramática. Havia humildade onde deveria haver arrogância. Havia gratidão onde seria esperado orgulho. Havia uma presença que não dependia dos adornos para impressionar. O faraó começou a falar. Pronunciou as palavras rituais. Declarou José governador de todo o Egito. Mudou seu nome para Zafenate-Paneia, que significava aquele que provê vida ou Deus fala e ele vive. Era costume egípcio. Estrangeiros que alcançavam altas posições recebiam novos nomes que os conectassem com a cultura local. E então o faraó disse algo que fez o coração de Asenate parar. E para selar sua posição, você receberá por esposa Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Silêncio. Por um segundo, que pareceu uma eternidade, houve apenas silêncio. Asenate sentiu o chão desaparecer sob seus pés, sentiu as paredes girarem, sentiu seu futuro ser decidido sem que ninguém lhe perguntasse. Não foi um pedido, foi um decreto. Não houve consulta, não houve escolha. Sua vida deixou de ser sua naquele instante. Ela olhou para o pai, buscando alguma reação, algum protesto, alguma hesitação. Mas Potífera apenas sorria, orgulhoso.
Sua filha seria esposa do segundo homem mais poderoso do Egito. Era uma honra, uma aliança política valiosa, um fortalecimento de sua própria posição. Para ele, era perfeito. Para ela, era o fim. Asenate tentou olhar para José, mas não conseguiu erguer os olhos. Tinha vergonha. Medo, raiva, confusão. Como aquele homem se sentia? Estaria satisfeito? Teria ele mesmo sugerido? Ou também era apenas uma peça no tabuleiro do faraó? Ela não sabia, e não teve tempo para descobrir. A cerimônia continuou. Mais palavras foram ditas, mais rituais foram cumpridos. E quando tudo terminou, Asenate estava prometida em casamento a um homem que não conhecia, de um povo que não era o seu, que falava de um Deus que ela jamais havia ouvido falar. Naquela noite, Asenate chorou. Chorou como não chorava desde criança. Suas lágrimas encharcaram os travesseiros de linho enquanto sua ama de leite tentava consolá-la. Eu não conheço aquele homem, ela soluçava. Não sei nada sobre ele. Não sei se é gentil ou cruel. Não sei se me tratará como esposa ou como troféu. Não sei nada. A velha ama que havia cuidado dela desde bebê segurou suas mãos trêmulas. Asenate escutou atentamente enquanto a mulher falava devagar, escolhendo cada palavra. Eu ouvi histórias sobre ele. Dizem que ele é diferente dos outros. Dizem que tem honra. Dizem que seu Deus é invisível, sem estátuas, sem templos visíveis. E talvez, minha menina, talvez um Deus que não pode ser aprisionado em pedra seja mais poderoso do que todos os nossos. Talvez por isso ele não precise provar nada. As palavras ficaram ecoando na mente de Asenate. Um Deus invisível, sem estátuas, sem templos. Como seria possível adorar algo que não se pode ver? Como confiar em algo que não se pode tocar? Toda a sua vida, ela havia crescido cercada por imagens dos deuses. Ra com sua cabeça de falcão, Osíris com sua pele verde, Ísis com suas asas estendidas, Anubis com sua cabeça de chacal. Cada deus tinha forma, tinha altar, tinha ritual específico. E agora ela seria esposa de um homem que falava de um Deus sem forma. Era assustador, era intrigante, era de alguma maneira estranha, libertador. Os dias que se seguiram foram uma névoa, preparativos para o casamento. Roupas sendo costuradas, joias sendo escolhidas, rituais sendo planejados. Tudo acontecia ao redor de Asenate, mas ela se sentia distante. Como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa, como se aquela noiva sendo preparada fosse uma estranha. Ela tentou conversar com o pai e tentar entender o que ele esperava dela, mas Potífera estava ocupado demais. Ocupado com política, ocupado fortalecendo alianças, ocupado aproveitando a nova posição que o casamento da filha lhe proporcionava. Ele não via o medo nos olhos dela, ou se via, não se importava. O casamento aconteceu com toda a pompa que se esperava de uma união entre a filha de um sacerdote e o governador do Egito. Centenas de convidados, música, dança, comida em abundância, vinhos caros, perfumes importados. Era uma celebração digna de faraós. Mas no meio de tudo aquilo, Asenate se sentia sozinha. Olhava para José durante a cerimônia e tentava ler seu rosto. Ele parecia calmo, sereno, mas também distante. Como se ele também estivesse apenas cumprindo um protocolo. Como se aquilo tudo fosse apenas mais uma responsabilidade de sua nova posição. Quando a cerimônia terminou e os convidados finalmente se foram, Asenate foi levada ao palácio que agora seria sua casa. Seu coração batia descompassado. Suas mãos suavam. Ela havia ouvido histórias. Histórias sobre o que homens esperavam de suas esposas na primeira noite. Histórias sobre dor, sobre submissão forçada, sobre mulheres tratadas como objetos. E ela tinha medo, muito medo. Mas quando José entrou no quarto, ele não se aproximou dela com desejo. Não a tocou sem permissão. Não fez exigências, apenas parou a alguns passos de distância e falou, com uma voz que era ao mesmo tempo firme e gentil. Eu não pedi por este casamento, Asenate. Não escolhi você. Assim como imagino que você não me escolheu. Somos ambos peças num jogo político que não controlamos. Mas agora que estamos aqui, quero que saiba de algo.
Você será tratada com honra nesta casa. Será respeitada. Será livre para manter suas crenças, seus costumes, suas tradições. Não vou forçá-la a nada, e não vou tocá-la até que você esteja pronta. Se esse dia chegar. Se não chegar, ainda assim será minha esposa e terá meu respeito. Asenate ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Nunca, em toda a sua vida, um homem havia lhe falado assim, com respeito, como se ela fosse uma pessoa com vontade própria, não apenas um objeto a ser possuído. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de surpresa, de algo parecido com esperança. José não se aproximou para consolá-la, apenas esperou. E quando ela finalmente conseguiu falar, sua voz saiu trêmula. Por que você está sendo gentil comigo? José sorriu com tristeza. Porque eu sei o que é ser tratado como objeto. Sei o que é ter sua vida decidida por outros. Sei o que é sentir que não tem controle sobre seu próprio destino. Eu fui escravo, Asenate. Fui prisioneiro. Fui invisível. E jurei para mim mesmo que se algum dia tivesse poder, jamais faria com outros o que fizeram comigo. Então você está segura aqui. Esta casa será sua casa, não uma prisão. Naquela noite, eles apenas conversaram. José contou um pouco sobre sua vida. Sobre como havia crescido como filho favorito de seu pai. Sobre os sonhos que teve quando jovem. Sobre como seus irmãos o odiavam por causa disso. Sobre como foi vendido como escravo. Sobre a casa de Potifar. Sobre a acusação falsa. Sobre os anos na prisão. E sobre como, durante todo aquele tempo, nunca perdeu a fé no Deus de seus pais. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus invisível que nunca o abandonou, mesmo quando tudo parecia perdido. Asenate ouviu fascinada. Não era apenas a história que aprendia, era a maneira como José contava, sem autopiedade, sem amargura. Havia dor, sim, havia mágoa, mas havia também uma paz inexplicável, uma aceitação que não significava resignação, uma fé que não dependia de circunstâncias favoráveis. E pela primeira vez, Asenate sentiu curiosidade genuína sobre esse Deus que não tinha estátua, esse Deus que José chamava de Yahweh. Os primeiros meses foram estranhos. Asenate e José viviam na mesma casa, mas como estranhos educados. Ele passava os dias mergulhado em trabalho, organizando a coleta e armazenamento dos grãos, construindo celeiros gigantes, preparando o Egito para a fome que viria. Viajava constantemente para inspecionar as diferentes regiões, reunia-se com administradores, tomava decisões que afetariam milhões de vidas. Era um trabalho exaustivo, mas José parecia movido por algo maior que ambição. Havia um senso de propósito em tudo o que fazia. Como se cada decisão fosse uma missão sagrada, Asenate, por sua vez, se sentia perdida. Ela não era mais filha de Potífera vivendo sob as regras dele, mas também não se sentia verdadeiramente esposa de José. Estava num limbo, vagava pelos jardins do palácio, tentava ocupar seu tempo com leitura, com bordado, com qualquer coisa que a distraísse do vazio que sentia. Ela que havia deixado para trás o mundo que conhecia, os templos, os rituais, as outras sacerdotisas. Mas ainda não havia encontrado seu lugar nesse novo mundo. Não era egípcia como antes, mas também não era hebreia. Estava presa entre dois mundos, pertencendo a nenhum. Uma noite, incapaz de dormir, Asenate saiu para o terraço. O ar estava fresco. As estrelas brilhavam com intensidade no céu sem nuvens, e lá estava José, de pé, olhando para o infinito. Havia algo em sua postura que revelava peso, como se carregasse 1000 preocupações invisíveis. Asenate hesitou. Parte dela queria voltar para dentro, não queria incomodar. Mas outra parte, uma parte que vinha crescendo aos poucos, queria entender aquele homem. Queria saber o que ele pensava, o que sentia. Então, ela se aproximou devagar. José não se assustou com sua presença, apenas olhou para ela e sorriu levemente. Não consegue dormir também? Asenate balançou a cabeça. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Um silêncio confortável, não constrangedor. E então, Asenate ousou perguntar: Você sente falta da sua família?
A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar melhor, e assim que pronunciou as palavras, se arrependeu. Era invasivo demais, pessoal demais. Ia desculpar-se quando José respondeu com voz baixa, carregada de emoção. Todos os dias eu penso neles, no meu pai, nos meus irmãos. Me pergunto se ainda estão vivos, se pensam em mim, se arrependeram, ou se esqueceram completamente que existi. Havia tanta dor naquelas palavras, tanta solidão. Pela primeira vez, Asenate viu além da posição, além do título de governador, além da aparente serenidade. Viu um homem quebrado que havia aprendido a carregar suas cicatrizes com dignidade. Um homem que havia sido traído pelos próprios irmãos, vendido como mercadoria, esquecido numa prisão, e que mesmo assim não se tornou amargo, não se tornou cruel, não deixou a dor transformá-lo em alguém que causasse dor nos outros. E então José começou a contar. Contou sobre sua infância em Canaã, sobre como era o favorito do pai, Jacó, sobre a túnica colorida que recebeu como presente, sobre os sonhos que teve, sonhos onde seus irmãos se curvavam diante dele, sobre como seus irmãos o odiavam por causa disso, como o invejavam, como planejaram matá-lo, como ele foi jogado num poço seco, como ouviu eles discutindo seu destino enquanto estava lá embaixo, sem poder fazer nada, como foi vendido para mercadores midianitas por 20 moedas de prata, como foi levado ao Egito, como se tornou escravo na casa de Potifar. Asenate ouviu em silêncio, e conforme José contava, ela ia entendendo a dor de ser traído por quem deveria proteger, a humilhação de ser reduzido à mercadoria, o desespero de estar completamente à mercê de outros. José contou sobre como trabalhou duro na casa de Potifar, como ganhou confiança, como foi colocado como administrador de toda a propriedade. E como tudo desmoronou quando a esposa de Potifar o acusou falsamente de tentar violentá-la. Como foi jogado na prisão sem chance de defesa, como passou anos esquecido ali. E o pior, José continuou, não foi a prisão em si, foi a injustiça. Foi saber que eu era inocente e não poder provar. Foi perceber que ninguém se importava com a verdade. Minha palavra não valia nada contra a palavra da esposa de Potifar. Eu era apenas um escravo, dispensável, invisível. Mas mesmo na prisão, o Deus dos meus pais não me abandonou. Ele me deu o dom de interpretar sonhos, e quando o copeiro do faraó teve um sonho perturbador, eu interpretei. Disse que em 3 dias ele seria restaurado à sua posição. E aconteceu exatamente como eu disse. Asenate estava fascinada. E o copeiro lembrou de você quando foi libertado? Ele te ajudou? José riu sem humor. Não, ele esqueceu. Por 2 anos completos ele esqueceu. Eu fiquei apodrecendo na prisão enquanto ele vivia sua vida confortável no palácio, até que o faraó teve aqueles sonhos, sobre as vacas gordas e magras, sobre as espigas cheias e murchas, sonhos que nenhum mágico ou sábio do Egito conseguia interpretar. Foi só então que o copeiro se lembrou de mim, e quando me trouxeram diante do faraó, eu tinha 2 escolhas. Podia estar amargo, podia culpar a Deus pelo abandono, ou podia confiar que tudo aquilo tinha um propósito. E você escolheu confiar, Asenate disse suavemente. José olhou para ela. Sim, escolhi confiar. E quando interpretei os sonhos do faraó, não foi minha sabedoria. Foi Deus falando através de mim, avisando sobre a fome, mostrando a solução. E agora estou aqui, não por mérito próprio, não porque sou especial, mas porque Deus tinha um plano maior. Um plano que incluía salvar não apenas o Egito, mas também minha própria família quando eles vierem buscar comida durante a fome. Asenate ficou em silêncio, absorvendo tudo aquilo. Então você acredita que tudo teve um propósito? A traição? A escravidão? A prisão? A injustiça? José assentiu. Não digo que Deus causou essas coisas. O mal vem das escolhas erradas dos homens. Mas Deus é capaz de transformar até o mal em bem, de usar até a injustiça para cumprir seus propósitos. E às vezes a dor não é um castigo, é um caminho. Um caminho doloroso, sim, mas um caminho que nos leva para onde precisamos estar. Aquelas palavras ficaram gravadas na alma de Asenate,
E ali, naquela noite, sob as estrelas, algo começou a mudar. Ela começou a ver José não como o governador, não como o marido que lhe foi imposto, mas como um ser humano. Alguém que havia sofrido profundamente. Alguém que tinha todas as razões para ser amargo, mas escolheu não ser. Alguém que acreditava em algo maior do que si mesmo. E ela se pegou querendo conhecer esse Deus. Esse Deus invisível que havia sustentado José através de tanto sofrimento. A partir daquela noite, algo mudou entre eles. Começaram a conversar mais. José explicava sobre sua fé, sobre como o Deus de seus pais não era como os deuses egípcios. Não exigia sacrifícios sangrentos, não precisava ser apaziguado com rituais elaborados. Era um Deus que se importava com justiça, com misericórdia, com retidão. Um Deus que fez uma promessa a Abraão de que seus descendentes seriam uma bênção para todas as nações da terra. Um Deus que via, que ouvia, que se importava. Asenate fazia perguntas, muitas perguntas. Algumas José conseguia responder. Outras ele admitia não saber. Mas você não precisa entender tudo, ele dizia. Fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar mesmo quando não entendemos. É sobre acreditar que existe um propósito maior, mesmo quando tudo parece sem sentido. E aos poucos, lentamente, algo começou a despertar dentro de Asenate. Uma fome espiritual que os rituais egípcios nunca haviam saciado. Uma sede que as oferendas aos deuses de pedra jamais haviam matado. Ela começou a falar com o Deus de José, não com palavras formais, não com rituais elaborados, apenas conversas simples, sinceras. E, para sua surpresa, sentia paz. Uma paz que não dependia de circunstâncias, uma paz que vinha de dentro. Os meses passaram, e o que havia começado como um acordo político, como uma união forçada, começou a se transformar em algo diferente. Não era amor à primeira vista, não era paixão ardente, era algo mais profundo, mais duradouro. Era respeito, era parceria, era amizade. Era dois sobreviventes que haviam encontrado porto seguro um no outro. José começou a confiar em Asenate, a pedir sua opinião sobre decisões administrativas, a compartilhar suas preocupações. E Asenate, pela primeira vez em sua vida, se sentia vista, ouvida, valorizada como algo mais do que apenas um símbolo, mais do que apenas uma esposa decorativa. E então ela engravidou. A notícia veio como surpresa. Eles haviam se tornado próximos, haviam se tornado amigos, e eventualmente, naturalmente, haviam se tornado marido e mulher no sentido completo. Mas Asenate não esperava engravidar tão rápido. Quando os primeiros sinais apareceram, ela teve medo. Medo do parto. Medo de não ser boa mãe. Medo de decepcionar. Mas José assegurou e disse algo que ela jamais esqueceria. Você é mais forte do que imagina, e não está sozinha. Eu estou aqui, e o Deus que me sustentou através de tudo vai sustentar você também. A gravidez foi difícil. Asenate enjoava constantemente. Não conseguia manter comida no estômago. Suas costas doíam, suas pernas inchavam. Havia dias em que mal conseguia sair da cama. Mas José era paciente, cuidadoso, atencioso. Ele contratou as melhores parteiras, garantiu que ela tivesse tudo o que precisasse. E, mais importante, estava presente. Não fisicamente o tempo todo, porque suas responsabilidades como governador não permitiam, mas emocionalmente, sempre. Quando ela tinha medo, ele a acalmava. Quando ela duvidava, ele a encorajava. Quando ela chorava de dor, ele segurava sua mão e orava. E Asenate observava como José falava com seu Deus, não com palavras decoradas, não com fórmulas rituais, mas como quem fala com um pai, com confiança, com intimidade. E ela se pegou desejando ter esse tipo de conexão, esse tipo de fé. Então começou a tentar, começou a falar também, começou a pedir ajuda, começou a agradecer. E descobriu que não precisava saber exatamente como orar. Não precisava usar as palavras certas. Bastava ser sincera. Bastava abrir o coração. Os 9 meses pareceram uma eternidade, mas finalmente chegou o dia. As dores começaram de madrugada, fortes,
intensas. Azenate tentou ser corajosa, mas tinha medo, muito medo. As parteiras vieram. Prepararam tudo, e José ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro, inquieto. O parto durou horas, horas de dor indescritível, horas de esforço sobre-humano, horas em que Azenate pensou que não ia conseguir. Mas então, quando estava quase desistindo, ouviu um choro, forte, saudável, vigoroso, e uma das parteiras anunciou: "É um menino." Azenate desabou em lágrimas, lágrimas de alívio, de alegria, de exaustão. Quando colocaram o bebê em seus braços, ela olhou para aquele rostinho enrugado e sentiu algo que nunca havia sentido antes: amor incondicional, instantâneo, avassalador. E quando José entrou no quarto, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e segurou o filho nos braços, Azenate viu algo mudar nele também. Viu ternura, viu vulnerabilidade, viu um homem que havia carregado tanto peso, tanta responsabilidade, tanta dor, finalmente permitindo-se sentir alegria pura. José olhou para o filho por um longo tempo, depois olhou para Azenate, e com voz embargada pela emoção disse: "Ele se chamará Manassés, porque Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai." Azenate não entendia completamente o significado, mas via que aquilo era importante. Via que aquele nome carregava peso, carregava história, carregava cura. José estava dizendo que aquela criança, fruto de um casamento que nenhum dos dois havia escolhido, representava um novo começo, representava a esperança, representava a capacidade de Deus transformar até as circunstâncias mais improváveis em bênção. Os primeiros meses com Manassés foram intensos. Azenate estava exausta. Amamentar era mais difícil do que imaginava. O bebê chorava muito, mal dormia, e ela se sentia perdida. Não havia crescido cuidando de irmãos menores, não tinha experiência com crianças, mas as amas ajudavam. E José, sempre que possível, estava presente. Segurava o filho, cantava canções em hebraico, contava histórias sobre Abraão, Isaque e Jacó. E Azenate observava fascinada como aquele homem poderoso que comandava um império se derretia completamente quando segurava aquele bebê. E então, quando Manassés tinha pouco mais de um ano, Azenate engravidou novamente. Dessa vez foi mais tranquilo. Ela já sabia o que esperar, já entendia os sintomas, já tinha menos medo. E quando o segundo filho nasceu, forte e saudável, com olhos escuros como os dela, mas o sorriso sereno do pai, José o pegou nos braços e disse: "Efraim, ele se chamará Efraim, porque Deus me fez frutificar na terra da minha aflição." Azenate segurou os dois filhos nos braços. Manassés, já maior, curioso, tentando tocar o irmão recém-nascido com dedinhos desajeitados. Efraim, pequenino, ainda se adaptando ao mundo fora do ventre. E pela primeira vez em sua vida, Azenate sentiu que pertencia a algo, não à linhagem egípcia, não exatamente à hebraica, mas a uma promessa que ela ainda não entendia completamente, mas que sentia pulsar em cada batimento do coração daquelas crianças. Uma promessa de que ela, a estrangeira, a egípcia, a filha do sacerdote pagão, fazia parte de algo eterno, algo que começou muito antes dela e continuaria muito depois. Os anos passaram rapidamente. A abundância profetizada por José se manifestou exatamente como ele havia dito. As colheitas eram fartas, os celeiros transbordavam, os rebanhos se multiplicavam, o Egito prosperava como nunca, e José trabalhava incansavelmente. Viajava pelo país organizando o armazenamento, construindo celeiros gigantes, preparando para os anos de fome que viriam. E Azenate cuidava dos filhos, ensinava-os, amava-os, mas também se envolvia nas decisões de José. Ele pedia sua opinião. Consultava-a sobre questões administrativas, e ela descobriu que tinha talento para isso, para organização, para estratégia, para ver soluções que outros não viam. Ela também continuava sua jornada espiritual. Já não ia mais aos templos egípcios, já não oferecia incenso aos deuses de pedra. Não foi uma decisão abrupta, foi gradual, natural.
Ela simplesmente percebeu que aquelas práticas não faziam mais sentido, que seu coração havia mudado, que havia encontrado algo mais profundo, mais verdadeiro, e embora não soubesse todos os costumes hebreus, embora não conhecesse todas as orações, embora não tivesse nascido naquela fé, ela acreditava. Acreditava no Deus invisível de José, no Deus que via, que ouvia, que se importava, no Deus que havia transformado a vida dela. Um dia José a encontrou orando sozinha. Ela não o ouviu entrar. Estava concentrada, falando em voz baixa, agradecendo, pedindo sabedoria para criar os filhos, pedindo força para José, pedindo proteção para o Egito nos anos difíceis que viriam. Quando ela percebeu a presença dele, ficou envergonhada, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Mas José apenas sorriu. Com quem você falava? Com seu Deus, ela respondeu baixinho. E então, com mais firmeza, com o seu Deus. Não sinto mais lealdade aos meus. José sentou ao lado dela. Pegou sua mão. Ele não exige lealdade cega, Asenate. Apenas um coração sincero. Você não precisa ser hebreia de nascimento. Não precisa conhecer todos os rituais. Não precisa ter crescido ouvindo as histórias. Basta acreditar. Basta confiar. E você já faz isso. Asenate sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Então talvez eu também pertença? Talvez eu também faça parte? José a abraçou. Você sempre fez parte. Desde o momento que abriu seu coração. Desde o momento que escolheu acreditar. Mas nem todos viam assim. Para muitos egípcios, Asenate havia se tornado traidora. Havia abandonado os deuses ancestrais. Havia rejeitado as tradições sagradas. Seu próprio pai a olhava com decepção mal disfarçada. Ele não entendia. Como ela podia rejeitar tudo pelo que eles haviam lutado? Como podia abraçar a fé de estrangeiros? Eles discutiram algumas vezes. Potífera tentava convencê-la a voltar, a participar dos rituais, a honrar os deuses. Mas Asenate gentilmente, mas firmemente recusava. Eu respeito sua fé, pai. Respeito o caminho que você escolheu. Mas eu encontrei meu próprio caminho. E não posso fingir acreditar em algo que meu coração rejeita. E para os hebreus? Bem, ela nem era considerada digna de menção. Era a esposa egípcia, a estrangeira, a que não pertencia à linhagem de Abraão. Quando outros hebreus visitavam José, muitos mal olhavam para ela, tratavam-na com educação fria, com distância respeitosa, mas sem aceitação genuína. Ela estava presa entre dois mundos, rejeitada por ambos, nem egípcia, nem hebreia, sempre no meio, sempre do lado de fora. Mas ela aprendeu a fazer as pazes com isso. Aprendeu que não precisava da aprovação de ninguém além de Deus, e José, e seus filhos. E então, quando Manassés e Efraim ainda eram crianças, chegou o momento que José havia previsto. Os 7 anos de abundância terminaram, e a fome começou. Não apenas no Egito, em todas as nações ao redor. As colheitas falharam, os rios secaram, os rebanhos morriam. Era uma catástrofe de proporções bíblicas, mas o Egito estava preparado, graças à sabedoria de José. Graças aos celeiros que ele havia construído, graças às reservas que ele havia acumulado, e as nações começaram a vir, desesperadas, famintas, dispostas a pagar qualquer preço por comida. José administrava tudo com justiça, não explorava a miséria alheia, não cobrava preços abusivos, vendia o necessário, mantinha a ordem, salvava vidas, e o Egito prosperava mesmo em meio à crise. O faraó estava satisfeito, o povo estava grato, e a reputação de José crescia cada vez mais. Mas Asenate via o peso que ele carregava, via as noites que ele não dormia, via a preocupação constante, via como ele se importava com cada vida, com cada família que chegava desesperada. E então, um dia, um dos servos veio avisar José. Há um grupo de homens de Canaã querendo comprar grãos. Dizem que são pastores, 10 irmãos. Asenate estava presente quando o servo deu a notícia, e viu. Viu a cor sumir do rosto de José. Viu suas mãos tremerem. Viu algo passar pelos olhos dele. Algo entre choque e dor e esperança. Ela entendeu imediatamente. Eram eles, os irmãos, os que haviam vendido José, os que o haviam traído.
Estavam ali, famintos, desesperados, completamente à mercê do homem que eles haviam tentado destruir. José dispensou o servo. Ficou em silêncio por um longo tempo. Asenate se aproximou, segurou sua mão. Você vai revelar quem é? José balançou a cabeça lentamente. Ainda não. Preciso saber se mudaram. Preciso saber se ainda carregam a mesma crueldade. Preciso testar seus corações. Asenate assentiu. Entendia. Não era sobre vingança. Era sobre cura. Era sobre saber se a reconciliação era possível. Os dias seguintes foram torturantes. José recebeu os irmãos como estrangeiros. Falou com eles através de intérprete, fingindo não entender hebraico. Testou-os, questionou-os, até os acusou de serem espiões. Mandou prender um deles como garantia e exigiu que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, para provar que eram quem diziam ser. Asenate observava tudo de longe, via o sofrimento de José, via como ele saía da sala e chorava escondido, via como ele lutava entre o desejo de revelar-se e a necessidade de ter certeza. Quando os irmãos voltaram meses depois, trazendo Benjamim, José preparou um banquete. Convidou-os para comer em sua casa. E Asenate viu o rosto dele quando viu o irmão mais novo. Benjamim, o único irmão de mesma mãe. O único que não havia participado da traição porque era criança na época. José teve que sair correndo da sala para chorar, para se recompor, para não se revelar prematuramente, e então ele armou um teste final. Mandou colocar sua taça de prata na bagagem de Benjamim, mandou acusá-lo de roubo e observou a reação dos irmãos. Observou se defenderiam o mais novo ou se o abandonariam como haviam feito com ele décadas atrás. E para seu alívio, para sua alegria, para sua cura, eles defenderam. Judá, que havia sido um dos que sugeriram vender José, se ofereceu para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Disse que não podia voltar e ver a dor do pai se perdesse outro filho. Foi nesse momento que José não conseguiu mais se conter. Mandou todos os egípcios saírem. E então, apenas com seus irmãos, revelou-se. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os irmãos ficaram paralisados, aterrorizados, esperando vingança, esperando punição, esperando morte. Mas José apenas chorou. Chorou décadas de dor. Chorou anos de solidão. Chorou a perda da família. E então disse algo que os deixou atônitos. Não tenham medo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para salvar muitas vidas, para que eu estivesse aqui neste momento, para que nossa família não morresse de fome. Não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus. Asenate não estava presente quando isso aconteceu. José lhe contou depois. Com a voz ainda embargada, com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar, e ela o segurou. Não disse nada, apenas segurou. Porque às vezes não há palavras, às vezes apenas a presença é suficiente. E naquela noite, enquanto José dormia exausto ao lado dela, Asenate olhou para o teto e agradeceu. Agradeceu ao Deus invisível que havia transformado tanto mal em bem, que havia usado até a traição para salvar vidas, que havia provado que seus caminhos são mais altos que os caminhos dos homens. Nos dias seguintes, José enviou mensageiros para Canaã, para trazer seu pai, Jacó, e toda a família para o Egito, para que não morressem de fome, para que pudessem se estabelecer em Gósen, a melhor terra de pastagem do Egito. E Asenate sentiu medo. Medo de conhecer o sogro, medo de não ser aceita, medo de ser rejeitada pela família de José. Ela era egípcia. Era a esposa que José não havia escolhido. Era a mãe dos filhos que não tinham sangue totalmente hebreu. Como seria recebida? Quando Jacó finalmente chegou, foi um momento emocionante. Pai e filho se abraçaram por longos minutos. Choraram. Falaram ao mesmo tempo. Anos de separação, de dor, de saudade, derramados em lágrimas de reencontro. Asenate observava de longe, respeitando aquele momento, não querendo intrometer. Mas então José a chamou, trouxe-a para perto, apresentou-a. Este é meu pai, Jacó, pai
Esta é Asenate, minha esposa. Jacó olhou para ela, e Asenate viu a hesitação, viu a dúvida, viu o conflito. Ela era egípcia, era de um povo que havia escravizado os hebreus. Era filha de um sacerdote pagão. Representava tudo que eles haviam sido ensinados a rejeitar. Mas então Jacó olhou para José, viu a felicidade nos olhos do filho, viu o respeito com que ele tratava aquela mulher, e Jacó fez algo inesperado. Estendeu as mãos, segurou-as de Asenate e disse: se meu filho a ama, se ela o faz feliz, então ela é bem-vinda em nossa família. Eram palavras simples, mas significavam o mundo. Asenate sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, e então José chamou os filhos. Manassés e Efraim, já adolescentes, se aproximaram timidamente, e Jacó olhou para eles com olhos brilhantes. São seus netos, disse José. São meus filhos com Asenate. Jacó ficou em silêncio por um momento, apenas observando os meninos, e então disse algo que mudaria tudo. Traga-os para perto de mim. José trouxe os filhos. E Jacó, já velho, já com a visão fraca, colocou as mãos sobre as cabeças deles e começou a abençoá-los. Não como netos distantes, não como meio-hebreus, mas como filhos. Estes meninos serão como meus próprios filhos, serão contados entre as tribos de Israel. Efraim e Manassés serão como Ruben e Simeão para mim. Asenate não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seus filhos estavam sendo enxertados na linhagem de Abraão. Estavam se tornando parte da promessa. Estavam sendo reconhecidos não como estrangeiros, mas como herdeiros. E quando Jacó terminou a bênção, ele olhou para Asenate e disse: você também é parte desta promessa. Você que carregou estes meninos. Você que os criou. Você faz parte da história que Deus está escrevendo. Pela primeira vez, alguém além de José a reconheceu. Alguém além do marido validou seu lugar. E Asenate chorou. Chorou de alívio, chorou de gratidão, chorou de pertencimento. Ela não era mais apenas a egípcia, não era mais apenas a estrangeira, era mãe de tribos, era parte da promessa, era vista, era reconhecida, era amada. Mas houve algo estranho na bênção. Jacó cruzou os braços, colocou a mão direita, a mão da bênção principal, sobre Efraim, o mais novo, e a mão esquerda sobre Manassés, o primogênito. José tentou corrigir. Não, pai. Este é o primogênito. A mão direita deve ir sobre ele. Mas Jacó se recusou. Eu sei, meu filho. Eu sei. Mas o mais novo será maior que o mais velho. Efraim se tornará uma multidão de nações. Asenate observou em silêncio. Não entendia completamente os costumes daquela família. Não conhecia todas as tradições, mas entendia o essencial. Seus filhos estavam sendo abençoados não pela ordem de nascimento, mas pela vontade de Deus. Estavam sendo escolhidos não por mérito próprio, mas por propósito divino. E ela, que havia nascido numa religião que valorizava rituais e hierarquias, estava presenciando algo diferente. Um Deus que escolhe o mais novo sobre o mais velho, que exalta o improvável, que usa o que o mundo rejeita. Os anos seguintes foram intensos. A família de José se estabeleceu em Gósen. Jacó viveu seus últimos anos cercado por filhos e netos, vendo a família reunida, vendo a promessa continuar. E Asenate, sempre discreta, se tornou pilar silencioso. Ela não buscava holofotes, não queria reconhecimento, apenas cuidava da família, dos filhos, de José. Ela se tornou conselheira não apenas do marido, mas de muitos na família. Sua sabedoria egípcia, combinada com a fé hebraica, criava uma perspectiva única. Ela entendia ambos os mundos e podia ajudar a família a navegar a vida no Egito sem perder suas raízes. Ela também continuava sua jornada espiritual. Ainda não sabia orar como os hebreus oravam. Ainda não conhecia todos os salmos. Ainda não participava de todos os rituais, mas falava com Deus, constantemente, nas manhãs, nas noites. Enquanto cuidava dos filhos, enquanto trabalhava, enquanto caminhava pelos jardins. Falava como quem fala com um amigo, com o pai, com aquele que conhece o coração. E sentia paz,
uma paz que não dependia de circunstâncias, uma paz que vinha de saber que era amada, que tinha propósito, que fazia parte de algo eterno. Quando Jacó morreu foi um momento de grande tristeza, mas também de celebração. Ele havia vivido longa vida, havia visto a família reunida, havia abençoado todos os filhos e netos. E antes de morrer, fez José prometer que o enterraria em Canaã, na terra da promessa, junto com Abraão e Isaque. José cumpriu a promessa, levou o corpo do pai de volta e, quando voltou, estava mudado, mais reflexivo, mais consciente da própria mortalidade, mais determinado a preparar tudo para quando ele também partisse. E os anos continuaram passando. Manassés e Efraim cresceram, casaram, tiveram filhos, e Azenate se tornou avó. Via seus netos brincando, ouvindo histórias sobre Abraão, sobre Isaque, sobre Jacó, sobre José, e se maravilhava. Ela, que havia nascido adorando deuses de pedra, agora via seus descendentes crescendo na fé do Deus invisível. Ela, que havia sido rejeitada pelos dois povos, agora via sua família prosperando. Ela, que havia sido esquecida pela história, agora via seu legado se multiplicar. José também envelheceu. O cabelo ficou branco, o corpo mais lento, mas a mente continuava afiada. Continuava servindo, continuava administrando, continuava salvando vidas, até que um dia ele chamou Azenate. Sentaram juntos no terraço, o mesmo lugar onde, décadas atrás, haviam conversado pela primeira vez de verdade, e José disse algo que a assombrava há anos. Quando eu morrer, não quero ser enterrado aqui. Quero que meus ossos sejam levados para Canaã, para a terra da promessa, porque um dia Deus vai tirar nosso povo daqui, e eu quero estar com eles. Azenate segurou a mão dele, mão que havia segurado a dela em momentos de medo, mão que havia abençoado seus filhos, mão que havia construído celeiros e salvado nações. E ela perguntou suavemente: "E eu? Quando eu morrer, onde serei enterrada?" José olhou para ela com ternura profunda. "Onde você quiser. Você é livre, sempre foi. Mas saiba que onde quer que esteja, você é parte desta história. Você sempre será." Mas ambos sabiam a verdade. Azenate era egípcia, nascera no Egito, vivera no Egito e morreria no Egito. Não seria levada para Canaã, não seria enterrada com os patriarcas, não teria túmulo na terra da promessa. Era o preço de ser a ponte, de estar entre dois mundos, de pertencer a ambos e a nenhum completamente. E havia tristeza nisso, mas também havia paz, porque ela sabia que o que importava não era onde seu corpo descansaria, mas o que seu coração havia escolhido, o que sua alma havia abraçado, o legado que havia deixado. José morreu alguns anos depois, com 110 anos, cercado por filhos, netos e bisnetos. E antes de partir reuniu todos, fez todos prometerem que quando Deus os tirasse do Egito, levariam seus ossos, e todos prometeram. Azenate estava lá, segurando a mão dele até o último suspiro, vendo o homem que havia sido seu marido, seu amigo, seu mestre espiritual, partir. E quando ele se foi, algo dentro dela também se foi. Não era apenas viuvez, era o fim de uma era. Ela viveu alguns anos mais, cuidou dos filhos e netos, preservou as histórias, contou sobre José, sobre seus sonhos, sobre sua fé, sobre o Deus invisível que nunca o abandonou, e aos poucos foi se preparando para sua própria partida. Não tinha medo, não tinha dúvidas. Havia vivido plenamente, havia amado profundamente, havia acreditado sinceramente, e quando finalmente chegou sua hora, partiu em paz. Não há registros sobre o túmulo de Azenate, não há descrições sobre seu funeral, não há monumentos erguidos em sua honra. Os escribas não anotaram suas últimas palavras. Os historiadores não documentaram seus feitos, os sacerdotes não registraram suas orações. Ela simplesmente desapareceu da história, como tantas outras mulheres, como tantas outras vozes, como tantas outras vidas que sustentaram impérios, mas foram esquecidas pelos registros oficiais. Mas seu legado permaneceu.
Porque quando Moisés, séculos depois, guiou o povo de Israel para fora do Egito, ele levou os ossos de José, como havia sido prometido. E com o povo iam também os descendentes de Manassés e Efraim, 2 tribos inteiras, 2 das 12 tribos de Israel, nascidas do ventre de uma mulher egípcia, carregando em suas veias o sangue de 2 povos, sendo ponte entre 2 nações. E ninguém questionou. Ninguém disse que não eram verdadeiros israelitas. Ninguém os rejeitou por terem mãe estrangeira, porque Deus os havia escolhido, porque Jacó os havia abençoado, porque faziam parte da promessa. E através dos séculos, o nome de Asenate foi sendo esquecido, mencionado apenas como nota de rodapé. Esposa de José, mãe de Manassés e Efraim, nada mais. Sua história não foi contada, suas lutas não foram registradas, suas dúvidas de fé não foram documentadas, sua jornada de uma religião para outra não foi explorada. Ela se tornou invisível, como tantas outras mulheres nas Escrituras, como tantas outras vozes silenciadas pela história escrita por homens. Mas o céu não esqueceu. O céu viu cada lágrima que ela derramou quando foi forçada a casar. O céu ouviu cada oração tímida quando começou a buscar o Deus invisível. O céu testemunhou cada momento de dúvida, cada instante de medo, cada segundo de coragem. O céu registrou o que os escribas ignoraram. O céu honrou o que os homens desprezaram. O céu celebrou o que o mundo esqueceu. E talvez, apenas talvez, séculos depois, quando Jesus caminhava pelas estradas empoeiradas de Israel, quando parou para conversar com uma mulher samaritana junto ao poço, quando a tratou com dignidade apesar de ser mulher, apesar de ser samaritana, apesar de ser rejeitada pela sociedade, talvez ele estivesse honrando o legado de Asenate, honrando todas as mulheres estrangeiras que ousaram acreditar, honrando todas as vozes silenciadas que sustentaram a fé, honrando todas as pontes humanas que conectaram povos, e quando Paulo, também séculos depois, escreveu àqueles cristãos em Galácia que não há mais judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo, talvez ele estivesse ecoando uma verdade que Asenate havia vivido, a verdade de que Deus não vê como os homens veem, de que Deus não escolhe baseado em linhagem, mas em fé, de que Deus não rejeita baseado em origem, mas acolhe baseado em coração sincero. Asenate nunca pediu para ser parte da história de Israel, nunca buscou ser mencionada nas Escrituras, nunca quis ser lembrada por gerações. Ela apenas viveu, amou, acreditou, entregou, criou seus filhos da melhor maneira que sabia, apoiou seu marido nas responsabilidades impossíveis, abraçou uma fé que não era sua por nascimento, e se tornou, sem perceber, sem buscar, mãe de nações. Hoje, quando lemos sobre as tribos de Israel, quando estudamos a distribuição da terra de Canaã, quando aprendemos sobre Manassés e Efraim, raramente pensamos em Asenate. Raramente paramos para considerar a mulher que os carregou, a mãe que os criou, a egípcia que lhes ensinou sobre o Deus de Israel mesmo sem ter crescido conhecendo-o. Mas talvez devêssemos parar e reconhecer que antes daqueles homens serem guerreiros, eram bebês. Antes de liderarem clãs, eram crianças nos braços de uma mãe. Antes de conquistarem terras, ouviram canções de ninar com sotaque egípcio, cantadas por uma mulher que amava o Deus de Israel sem nunca tê-lo visto em forma física. E talvez esse seja o maior milagre de todos. Não que Deus tenha usado alguém perfeito, não que tenha escolhido alguém sem dúvidas, não que tenha selecionado alguém de linhagem pura e impecável, mas que tenha usado uma estrangeira, uma mulher, uma egípcia, alguém que todos os critérios humanos diriam que não se qualifica, e através dela, através de seu ventre, através de sua fé imperfeita mas sincera, formou 2 tribos de Israel. Para você que está ouvindo esta história agora, para você, mulher que se sente esquecida, para você que se sente invisível, para você que sente que está fora da história, que não tem lugar entre os escolhidos, que não pertence aos círculos sagrados, escute isto com atenção. Deus não esqueceu seu nome. Deus não ignorou o que você entregou.
Deus não vai deixar que seu legado morra. Assim como Asenate, talvez você não seja reconhecida pelos homens, talvez não seja celebrada nos palcos, talvez não seja mencionada nos livros de história, talvez não receba aplausos ou troféus ou reconhecimento público, mas você está no centro do plano de Deus, porque algumas das maiores promessas do céu nasceram em ventres que o mundo jamais celebrou. Algumas das histórias mais poderosas foram escritas por mãos que ninguém viu. Algumas das fés mais profundas foram vividas por corações que ninguém reconheceu. Você não precisa de holofotes para ter propósito. Não precisa de multidões aplaudindo para ter valor. Não precisa de escribas registrando cada movimento para ter legado eterno. Porque o que importa não é se os homens lembram. O que importa é se Deus sabe. E Ele sabe. Ele vê, Ele reconhece, Ele honra. Você que foi forçada a situações que não escolheu. Você que teve sua vida decidida por outros. Você que se casou sem amor. Você que teve filhos em circunstâncias difíceis. Você que precisou criar crianças sozinha ou com pouco apoio. Você que teve que ser forte quando queria desmoronar. Você que teve que acreditar quando tudo parecia perdido. Você que teve que amar quando seria mais fácil se fechar. Saiba que Deus vê. Deus sabe. Deus está usando tudo isso para algo maior do que você pode imaginar agora. Você que está presa entre dois mundos, que não é totalmente aceita pela família de onde veio, que não é completamente acolhida pela família para onde foi, que sente que não pertence a lugar nenhum, que carrega duas culturas, duas histórias, duas identidades e se sente dividida. Saiba que ser ponte não é maldição, é vocação, é propósito, é ser escolhida para conectar o que estava separado, para unir o que estava dividido, para mostrar que o amor de Deus é maior do que nossas divisões humanas. Você que abraçou uma fé diferente da que recebeu, que teve coragem de questionar o que lhe ensinaram, que ousou buscar a verdade mesmo quando isso significava decepcionar pessoas que amava, que escolheu seguir sua consciência mesmo quando isso custou relacionamentos. Saiba que Deus honra coragem, Deus celebra sinceridade. Deus acolhe quem o busca de coração puro, não importa de onde vem ou o que deixou para trás. Você que é mãe, que derrama sua vida em crianças que talvez nunca entendam completamente o sacrifício, que acorda de madrugada, que trabalha sem descanso, que se preocupa constantemente, que ora sem cessar, que ensina com paciência, que corrige com amor, que nutre não apenas corpos, mas almas. Saiba que seu trabalho não é invisível para Deus. Saiba que cada oração sussurrada sobre uma criança adormecida sobe como incenso ao céu. Saiba que está formando não apenas pessoas, mas gerações. Não apenas filhos, mas legados. Você que sustenta outros em silêncio. Que é a força por trás de alguém que brilha, que aconselha sem ser creditada, que trabalha sem ser reconhecida, que serve sem esperar recompensa, que ama sem exigir reciprocidade. Saiba que o céu mantém registros diferentes dos da terra. Saiba que um dia toda obra oculta será revelada. Saiba que aqueles que foram últimos aqui serão primeiros lá. A história de Asenate nos ensina algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não escolhe baseado em pedigree, não seleciona baseado em origem, não rejeita baseado em passado. Ele olha o coração, ele vê a fé, ele reconhece a sinceridade. E através dos mais improváveis, através dos rejeitados, através dos esquecidos, ele constrói seu reino, ele forma suas tribos, ele cumpre suas promessas. Pense nisso. 2 das 12 tribos de Israel vieram do ventre de uma mulher egípcia, não de uma matriarca hebraica, não de alguém da linhagem pura, mas de uma estrangeira, de alguém que os religiosos da época provavelmente desprezavam, de alguém que não se encaixava nos critérios tradicionais. E Deus não apenas permitiu, Ele orquestrou, Ele planejou, Ele escolheu. Porque para Ele, o que importa não é de onde você vem, mas para onde está indo. Não é o que você era, mas em quem está se tornando. A fé de Asenate não foi herdada, foi escolhida. Ela não nasceu conhecendo o Deus de Abraão, ela o descobriu, ela o buscou, ela o encontrou.
E essa fé conquistada, essa fé escolhida, essa fé que custou algo, tem um valor especial, porque não é baseada em tradição, é baseada em experiência, não é baseada em obrigação, é baseada em convicção, não é baseada em pressão externa, é baseada em transformação interna. E talvez seja exatamente por isso que Deus a escolheu, porque ela representava algo que ele sempre quis mostrar, que sua aliança não é exclusiva para um povo, que sua graça não é limitada a uma linhagem, que seu amor alcança além de fronteiras, além de culturas, além de tradições humanas, que qualquer um, de qualquer lugar, de qualquer origem, pode fazer parte da sua família. Basta acreditar, basta confiar, basta abrir o coração. A Zenate também nos ensina sobre resiliência, sobre força silenciosa, sobre dignidade em meio à invisibilidade. Ela não se tornou amarga por não ser reconhecida, não se tornou vingativa por ser rejeitada, não se tornou cínica por ser esquecida. Ela continuou amando, continuou servindo, continuou acreditando, porque seu valor não dependia da validação externa, seu propósito não vinha de reconhecimento público, sua identidade estava firmada em algo mais profundo que opinião humana. Quantas mulheres hoje precisam ouvir isso? Quantas estão exaustas tentando provar seu valor? Quantas estão esgotadas buscando validação? Quantas estão cansadas de serem invisíveis? A história de Azenate diz: você não precisa ser vista por todos para ter importância. Você não precisa ser celebrada por multidões para ter valor. Você não precisa ser mencionada em livros para ter legado, porque o que você está construindo é eterno. O que você está plantando é para gerações. E Deus vê, Deus sabe. Deus se lembrará. Há também algo poderoso sobre como Azenate lidou com as diferenças entre ela e José. Eles vinham de mundos completamente diferentes, culturas opostas, religiões contrárias, línguas distintas, costumes divergentes. Tudo neles deveria gerar conflito, mas ao invés disso geraram compreensão, geraram respeito, geraram amor. Porque escolheram ver além das diferenças, escolheram focar no que os unia ao invés do que os separava. Escolheram construir pontes ao invés de muros. E isso nos desafia hoje, num mundo cada vez mais dividido, num tempo onde as diferenças são usadas para separar ao invés de enriquecer. Numa era onde construir muros é mais comum que construir pontes, a história de Azenate e José nos lembra que é possível amar além das diferenças. É possível respeitar sem concordar em tudo. É possível construir família com pessoas diferentes de nós. É possível honrar tanto nossas raízes quanto abraçar o novo. É possível ser fiel às nossas convicções sem desprezar quem pensa diferente. A Zenate também nos mostra que jornadas espirituais são pessoais. Ela não teve a mesma experiência que José, não conheceu Deus da mesma maneira, não orava com as mesmas palavras, não praticava todos os rituais. Sua fé era mais simples, mais direta, mais pessoal, e estava tudo bem. Porque Deus não exige que todos o conheçam da mesma forma, não exige que todos orem com as mesmas palavras, não exige conformidade completa. Ele exige sinceridade, ele exige coração aberto, ele exige disponibilidade. Quantas pessoas hoje se sentem inadequadas espiritualmente? Sentem que não sabem orar direito? Sentem que não conhecem a Bíblia o suficiente? Sentem que não entendem toda a teologia? Sentem que sua fé é simples demais, básica demais, pequena demais? A história de Azenate diz: é suficiente. Sua fé sincera, mesmo que simples, é suficiente. Suas orações honestas, mesmo que desajeitadas, são ouvidas. Seu coração aberto, mesmo que ainda em processo, é aceito. Porque Deus não procura perfeição. Ele procura sinceridade. E há algo profundamente comovente sobre como Azenate criou seus filhos. Ela os ensinou sobre o Deus de José, sobre a fé hebraica, sobre as promessas feitas a Abraão. Mas ela mesma ainda estava aprendendo. Ela mesma ainda tinha dúvidas. Ela mesma estava em jornada. E ainda assim, ela passou adiante o que conhecia. Não esperou entender perfeitamente. Não esperou ter todas as respostas. Não esperou ser especialista. Ela simplesmente compartilhou o que tinha. E foi suficiente.
mais do que suficiente, porque Manassés e Efraim cresceram firmes na fé. Cresceram conhecendo o Deus de seus pais, cresceram prontos para serem pais de tribos. Isso liberta tantos pais hoje, especialmente mães, que sentem que não são espirituais o suficiente para ensinar os filhos, que sentem que não sabem o suficiente, que sentem que sua própria fé é fraca demais. A Zenat nos mostra que não precisamos ser perfeitos para ensinar, não precisamos ter todas as respostas para guiar, não precisamos ter fé inabalável para plantar sementes. Precisamos apenas compartilhar o que temos. Precisamos apenas ser honestos sobre nossa jornada. Precisamos apenas apontar para aquele que é maior que nós. A bênção de Jacó sobre Manassés e Efraim também carrega lições profundas. Quando ele cruzou os braços e abençoou o mais novo sobre o mais velho, estava mostrando algo sobre o caráter de Deus. Deus não segue nossas expectativas. Não se limita às nossas tradições. Não está preso aos nossos sistemas de primogenitura espiritual. Ele escolhe quem quer, ele exalta quem deseja, ele usa quem decide, e geralmente são os improváveis, os mais novos, os menos óbvios, os esquecidos, porque assim fica claro que a glória é dele, não nossa. E não foi só com Efraim e Manassés. Toda a Bíblia está cheia de exemplos assim. Caim era o mais velho, mas Deus escolheu Abel. Ismael era o primogênito, mas a promessa veio através de Isaque. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó recebeu a bênção. Ruben era o primogênito de Jacó, mas Judá recebeu a linhagem real. Saul foi rejeitado e Davi, o caçula, foi escolhido. Os exemplos são infinitos, porque Deus se deleita em usar o improvável, em exaltar o humilde, em escolher o que o mundo rejeita. E a Zenat personifica isso perfeitamente. Ela era tudo que não deveria ser escolhida, mulher num mundo patriarcal, egípcia entre hebreus, filha de sacerdote pagão numa linhagem de adoradores do Deus único, estrangeira entre o povo escolhido. Todas as cartas estavam contra ela, todos os critérios a desqualificavam, e ainda assim Deus a escolheu, a usou, a honrou, porque para ele, o que o mundo vê como fraqueza, ele vê como oportunidade para mostrar seu poder. A morte de Azenat também nos ensina algo. Ela morreu no Egito. Foi enterrada no Egito. Não foi levada para Canaã como José pediu para ser. Seu túmulo não está na terra da promessa. Nenhum monumento marca seu descanso. Nenhuma peregrinação vai até lá. Ela simplesmente desapareceu dos registros. E há uma tristeza nisso, uma injustiça, uma invisibilidade que dói. Mas também há uma verdade profunda. Nossa importância não está em onde nossos corpos descansam, está no que nossos corações escolheram. Não está em monumentos físicos, está em legados espirituais. Não está em túmulos visitados, está em vidas transformadas. A Zenat pode não ter túmulo famoso, mas tem algo muito mais poderoso. Tem descendência, tem tribos inteiras carregando o fruto de seu ventre. Tem gerações incontáveis que existem porque ela existiu. Tem uma história que, embora esquecida por muito tempo, ressoa com verdades eternas. Tem um testemunho de que Deus não esquece, de que Ele honra, de que Ele vê o que os homens ignoram. E quando pensamos nas tribos de Israel marchando pelo deserto depois do Êxodo, quando as vemos conquistando Canaã, quando as vemos se estabelecendo na terra prometida, quando vemos Efraim e Manassés tomando posse de suas heranças, não podemos deixar de pensar. Ali estavam os descendentes de Azenat, gerações que carregavam seu DNA, seu sangue egípcio correndo nas veias de israelitas, sua contribuição genética na formação do povo de Deus. E ninguém questionou. Ninguém disse que eram menos israelitas. Ninguém os excluiu por terem avó egípcia, porque quando Deus escolhe, ninguém pode rejeitar. Quando Deus inclui, ninguém pode excluir. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é o Evangelho em forma de história. O Evangelho que diz que não importa de onde você vem, importa onde você está indo. Não importa o que você foi, importa em quem está se tornando. Não importa sua linhagem humana, importa sua adoção divina. Porque em Cristo, em Deus, na família espiritual, não há distinção. Não há primeiro e segundo classe.
Não há puro e impuro. Há apenas filhos amados. Há apenas herdeiros escolhidos. Há apenas família unida. A história de Asenate também nos desafia sobre como vemos nosso próprio valor. Ela poderia ter definido sua identidade pela rejeição. Poderia ter se visto como a egípcia rejeitada, como a estrangeira não aceita, como a esposa não escolhida, como a mãe cujos filhos eram vistos com desconfiança. Mas ela não fez isso. Ela não permitiu que o olhar alheio definisse quem era. Ela não deixou que a invisibilidade histórica determinasse seu valor. Ela sabia, no fundo de sua alma, que era mais do que as etiquetas que outros colocavam nela. Era mais do que as limitações que a sociedade impunha. Era filha do Deus Altíssimo, e isso era suficiente. Quantos de nós hoje definimos nosso valor pelo olhar alheio, pela aceitação social, pelo reconhecimento profissional, pelos likes nas redes sociais, pela aprovação familiar, pela validação constante, e quando essas coisas faltam, desmoronamos. Quando não somos vistos, nos sentimos sem valor. Quando não somos celebrados, nos sentimos fracassados. Quando não somos reconhecidos, nos sentimos invisíveis. Mas Asenate nos ensina diferente. Nos ensina que nosso valor é intrínseco, é dado por Deus. É imutável, não depende de holofotes, não precisa de palco, não exige plateia. E há algo revolucionário nisso. Num mundo obcecado com visibilidade, numa cultura que mede sucesso por seguidores e curtidas, numa sociedade que só valoriza o que é visto e celebrado publicamente. A história de Asenate é contracultural, é radical, é libertadora. Porque diz que as histórias mais importantes muitas vezes acontecem em silêncio. Os legados mais duradouros geralmente são construídos longe dos holofotes. As vidas mais significativas frequentemente são as menos celebradas publicamente. Pense nas mães que acordam de madrugada para amamentar. Ninguém vê, ninguém aplaude, não há troféu. Mas ali, naquele ato silencioso de amor, uma vida está sendo nutrida, um vínculo está sendo formado, uma história está sendo escrita. Pense nas mulheres que cuidam de idosos, que trocam fraldas, que limpam corpos, que servem com paciência infinita. Ninguém registra, ninguém celebra. Não há reconhecimento público. Mas ali, naquele serviço invisível, a dignidade humana está sendo honrada, o amor sacrificial está sendo vivido, o reino de Deus está sendo manifestado. Pense nas avós que oram, que intercedem silenciosamente por filhos e netos, que clamam em quartos vazios, que derramam lágrimas que só Deus vê. Ninguém sabe, ninguém documenta, não há estatísticas. Mas ali, naquelas orações não ouvidas por ouvidos humanos, batalhas espirituais estão sendo vencidas, destinos estão sendo moldados. Gerações estão sendo protegidas. Asenate representa todas essas mulheres, todas essas histórias não contadas, todas essas vidas vividas em fidelidade silenciosa. E quando chegamos ao fim de sua história, quando percebemos que ela morreu sem reconhecimento, sem registro, sem celebração, nossa primeira reação pode ser de tristeza, de injustiça, de indignação. Como pode alguém tão importante ser tão esquecida? Como pode a mãe de 2 tribos não ter nenhum capítulo dedicado a ela? Como pode alguém que foi tão crucial ser apenas uma nota de rodapé? Mas talvez essa seja justamente a lição mais profunda. Talvez Deus tenha permitido que ela fosse esquecida pelos homens exatamente para que pudéssemos aprender algo essencial, que o valor de uma vida não se mede pelo reconhecimento que recebe, que o significado de uma existência não se define pelas páginas de história que ocupa, que a importância de uma pessoa não se determina pelos monumentos erguidos em seu nome. Asenate foi esquecida pelos homens, mas lembrada por Deus, ignorada pelos escribas, mas registrada no céu, invisível nos livros de história, mas visível nos livros da vida. E isso muda tudo, porque significa que sua vida não foi em vão. Seu sacrifício não foi desperdiçado. Seu amor não foi ignorado. Mesmo que nenhum humano tenha documentado, mesmo que nenhum monumento tenha sido erguido, mesmo que seu nome tenha sido esquecido por séculos, Deus viu, Deus soube, Deus honrou. E isso nos dá esperança.
Esperança de que nossas vidas invisíveis têm significado. Esperança de que nosso serviço silencioso tem valor. Esperança de que nossas lágrimas derramadas em quartos vazios não caem em vão. Esperança de que nossas orações sussurradas na madrugada são ouvidas. Esperança de que nosso amor despejado sem reconhecimento é visto. Esperança de que um dia, quando estivermos diante de Deus, descobriremos que aquilo que parecia insignificante na terra era precioso no céu, que aquilo que parecia invisível aos homens era glorioso para Deus, que aquilo que parecia sem valor no mundo era tesouro eterno. A história de Asenate é a história de todas nós. É a história de cada mulher que se sentiu deslocada, de cada mãe que se sentiu invisível, de cada esposa que se sentiu não escolhida, de cada filha que se sentiu rejeitada, de cada crente que se sentiu inadequada, de cada serva que se sentiu não reconhecida. É a história de cada um que alguma vez se perguntou se sua vida importava, se seu sacrifício valia a pena, se alguém se lembraria, se alguém se importava. E a resposta que ecoa através dos milênios é sim. Sim, sua vida importa. Sim, seu sacrifício vale a pena. Sim, alguém se lembrará. Sim, Deus se importa. Porque Ele não mede como nós medimos, não valoriza como nós valorizamos, não esquece como nós esquecemos. Ele vê o coração, conhece as intenções, registra cada ato de amor, honra cada gesto de fé, celebra cada momento de coragem. E um dia, quando tudo for revelado, quando todo o trabalho oculto for exposto, quando toda a fidelidade silenciosa for reconhecida, descobriremos que as histórias que pensávamos ser insignificantes eram as mais importantes. Que as vidas que pensávamos ser esquecidas eram as mais lembradas. Que as pessoas que pensávamos ser invisíveis eram as mais vistas. Asenate viveu, amou, acreditou, entregou. E embora seu nome tenha sido esquecido, seu legado permaneceu. Embora sua história não tenha sido contada, seu impacto continuou. Embora sua tumba não tenha sido marcada, sua vida deixou marca eterna, porque 2 tribos nasceram dela, porque gerações descenderam dela, porque uma parte significativa de Israel veio através dela, e ninguém pode apagar isso. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode roubar isso. Então hoje, enquanto você ouve essa história, enquanto reflete sobre sua própria vida, enquanto considera seu próprio legado, lembre-se disso. Lembre-se de que você não precisa ser famosa para ser importante. Não precisa ser celebrada para ter valor. Não precisa ser reconhecida publicamente para ter propósito eterno. Porque Deus vê você. Deus conhece você. Deus valoriza você. E o que Ele pensa é o que realmente importa. O que Ele registra é o que realmente permanece. O que Ele honra é o que realmente tem valor. Você é vista, você é conhecida, você é amada, você é valiosa, você é importante, você tem propósito, você tem destino, você tem legado. Assim como Asenate, assim como todas as mulheres esquecidas que sustentaram impérios em silêncio, assim como todas as mães invisíveis que criaram gerações em anonimato, assim como todas as servas fiéis que trabalharam sem reconhecimento. Você faz parte de uma linhagem, de uma história, de um propósito maior. E um dia, quando estivermos todos diante do trono, quando os livros forem abertos, quando os segredos dos corações forem revelados, quando todo o trabalho for avaliado, descobriremos algo maravilhoso. Descobriremos que aqueles que eram primeiros na terra são últimos no céu, e aqueles que eram últimos na terra são primeiros no céu. Descobriremos que aqueles que foram celebrados pelos homens já receberam sua recompensa completa. Mas aqueles que foram ignorados pelos homens receberão honra eterna de Deus. Descobriremos que Asenate, a esquecida, é mais lembrada do que muitos dos celebrados, que sua fidelidade silenciosa vale mais do que a fama barulhenta de outros, que seu legado invisível é mais duradouro do que monumentos de pedra. Então, não desanime na invisibilidade. Não desista na falta de reconhecimento. Não perca a esperança quando parecer que ninguém vê, porque alguém vê, alguém sabe, alguém se importa.
E esse alguém é o único cuja opinião realmente importa, o único cujo reconhecimento realmente vale, o único cuja aprovação realmente permanece. Ele vê você, ele conhece você, ele ama você, e ele nunca, nunca vai esquecer você. Esta é a história de Asenate, a egípcia que se tornou mãe de Israel, a estrangeira que se tornou parte da promessa, a esquecida que Deus sempre lembrou, a invisível que foi eternamente vista. E esta também é sua história, porque você, assim como ela, é mais do que o mundo vê, é mais do que o reconhecimento que recebe, é mais do que os registros documentam. Você é filha do Deus Altíssimo, você é parte de um plano eterno. Você é importante para o reino, e nada, absolutamente nada, pode mudar isso. Se essa história tocou seu coração, se essas palavras ressoaram em sua alma, se você se viu em Asenate, então faça algo. Compartilhe essa história. Dê voz a ela, porque há outras mulheres que precisam ouvir isso, há outras Asenates se sentindo invisíveis, há outras mães se sentindo esquecidas, há outras servas se sentindo sem valor. E quando você compartilha essa história, você está dizendo a elas que são vistas, que são valiosas, que são importantes. Você está sendo voz para as sem voz, está sendo luz na invisibilidade, está sendo esperança no esquecimento. Inscreva-se neste canal, porque há mais histórias como essa. Há mais mulheres esquecidas que Deus nunca esqueceu. Há mais vidas invisíveis que tiveram impacto eterno. Há mais nomes apagados que o céu registrou em letras de ouro. E juntos, vamos dar voz a essas histórias. Vamos honrar essas vidas. Vamos celebrar essas mulheres que o mundo esqueceu, mas que Deus sempre lembrou. Esta é a história de Asenate, mas também é sua história, a história de toda mulher que já se sentiu esquecida, de toda mãe que já se sentiu invisível, de toda serva que já se sentiu sem valor. E a promessa é essa: Deus vê, Deus sabe, Deus lembra, e um dia tudo será revelado, e você descobrirá que nunca, nem por um segundo, foi esquecida. Porque para Deus, você sempre foi importante. Sempre foi valiosa, sempre foi amada, sempre.